Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 25. Mateus 25, a partir do verso 1. Quem achar, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Ao pegarem as lâmpadas, as insensatas não levaram azeite. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E, demorando o noivo, todas começaram a cochilar e dormir. À meia-noite, porém, ouviu-se um grito. O noivo chegou, saía ao encontro dele. Então todas as virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, pois nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, talvez não haja o suficiente para nós e vós. Ide, porém, aos que vendem azeite e comprai-o para vós. E, assim que elas saíram para comprar, o noivo chegou. As que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e fechou-se a porta. Depois também chegaram as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis nem o dia, nem a hora. Deixe sua Bíblia aberta, feche apenas os seus olhos. Precioso Espírito Santo de Deus, queremos te agradecer por estarmos na tua presença nessa noite, porque, sendo sinceros, nós não merecíamos estar aqui. Obrigado porque o Senhor nos concede a oportunidade de nos oferecermos ao Senhor nessa noite, como sacrifício vivo diante do teu altar. Recebe, Senhor, o nosso culto nessa noite como aroma agradável diante do teu altar. Tem misericórdia, Senhor, de cada um de nós. Pai Santo, visita o coração de cada um nessa noite. Senhor, vem curar o enfermo, venha renovar, Senhor, o abatido, venha reacender, Senhor, os corações nessa noite. Pai Santo, nós clamamos, Senhor, por um avivamento individual nesse lugar. Nós clamamos, Senhor, por um tocar particular sobre a vida de cada um aqui. Não deixe ninguém sair daqui da mesma maneira que entrou, Senhor. Mas vem com a tua mão que transforma. Vem com a tua mão que cura. Vem com a tua mão que restaura. Vem com a tua mão que quebra e faz de novo. Vem, Senhor, com a tua presença sobre as nossas vidas. Nós te pedimos, Senhor. Nós necessitamos, Senhor.
Nós somos pobres de espírito. Nós queremos o nosso espírito alimentado nessa noite. Ouve a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos diante do texto do Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, que vai ter o Senhor Jesus explicando, ilustrando acerca do reino do céu, acerca do futuro, acerca de verdades atuais e vindouras da nossa vida espiritual, da nossa vida terrena e da nossa vida celestial. Algo muito precioso da parte de Jesus, que Ele é como aquele professor de maternal. Ele sempre vai usar de coisas simples, de exemplos, de parábolas, para nos ensinar verdades muito profundas, que não aprenderíamos, não compreenderíamos se Ele falasse de outro jeito. E o Senhor vai dar, nessa sequência de tantas parábolas, Ele vai falar sobre 10 virgens, sobre 10 moças, sobre 10 damas de honra. Eu gostaria que você colocasse na sua cabeça. Essas 10 virgens eram 10 damas de honra de um casamento judaico daquele período. Jesus usa esse exemplo para nos ensinar coisas muito profundas. E ele já inicia do meio para o final da cerimônia de casamento. Por quê? A cerimônia de casamento judaica era o seguinte: o noivo, junto com seus amigos, ou seus, nós vamos conhecer como padrinhos de casamento, iam até a casa da noiva para buscá-la. E no local do casamento estavam ali as damas de honra com as suas... Agora os irmãos vão entender. Com as suas lâmpadas acesas. Por quê? Para iluminar o caminho do noivo quando ele viesse, com a noiva nos braços, com a procissão dos seus amigos, para a festa do casamento. O dever das damas, das moças virgens, era manter as suas lâmpadas acesas, para cumprirem a sua função naquela cerimônia de casamento. Nós sabemos que na sociedade uma festa de casamento é uma das festas formais que todos querem participar, que todos querem estar, todos querem ter o privilégio de serem pelo menos convidados, porque a gente sabe que na maioria dos casamentos vai ser tudo lindo, tudo muito planejado, tudo muito preparado, tudo muito organizado, para que haja o casamento, para que haja uma boa festa, para que os convidados se sintam bem, para que tudo dê certo. Isso é sonhado, é criado expectativa. Se eu disser, irmã Valdeir, a sua netinha Emily, que é muito linda, todas as vezes escolhe uma criancinha linda, vai ser dama de honra. A irmã já começa a fazer as contas. Vestido 300, 400, cabelinho, sandalinha nova, meia calça, é caro. Tem que preparar ela para ser. Tem que ensaiar para que ela chegue e faça tudo conforme o planejado. Ela tem que estar preparada. Então essas damas de honra tinham, dentro daquela cerimônia, a função de manter acesa as suas lâmpadas, as suas lamparinas. E sabendo disso, de antemão,
elas já deveriam estar preparadas. Quem aí viveu com lamparina dentro de casa? A irmã Jocely está cutucando uma oferta. Tem gente que não quer mostrar, né? Esse é antigo. Sabe que tem é querosene, né? Querosene tem um monte. O azeite também serve, só que o azeite é caro, né? É uns R$50 meio litro. Então, naquele período era usado o azeite. Casamento ele dura muito tempo. Assim como você vai viajar, você faz o que? Passa lá, abastece para poder conseguir cumprir sua viagem. Para que aquelas lâmpadas pudessem estar acesas, não era LED, como está no teto, não era halógeno, era um óleo e fogo, e eram as lâmpadas. Então elas tinham que pensar: quanto tempo dura o casamento? X. Qual é a minha função? Manter acesa. Então eu vou levar a lâmpada, vou levar o óleo e vou levar uma vasilha com óleo, para que quando acabar o óleo, eu esteja preparada para manter acesa o fogo, para que o noivo entre por um caminho iluminado, para que eu cumpra a minha função dentro dessa festa de casamento. Era isso que é o significado dessas 10 virgens. As 10 damas de honra, que eram para estar preparadas. E a palavra do Senhor diz que 5 delas eram insensatas, eram tolas, eram loucas, eram imprudentes. E 5 eram prudentes, sensatas, preparadas. Então essas levaram azeite em suas vasilhas, junto com as suas lâmpadas. Só que a palavra do Senhor nos diz que, demorando o noivo, porque que eu disse para os irmãos? Ele ia buscar a noiva com os seus amigos. Mas a Bíblia não diz a distância, o tempo que ele ia demorar. Não tinha esse controle. Mas elas tinham que estar preparadas. Elas foram escolhidas para estar ali, independente da demora do noivo. A Bíblia diz que, demorando o noivo, todas começaram a cochilar, igual a irmã Claudinha, e dormiram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo chegou, saía ao encontro dele. Então todas se levantaram e prepararam suas lâmpadas, mas as insensatas não tinham azeite e foram pedir para as que tinham: dai-nos o vosso azeite, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. Diga comigo: as nossas lâmpadas estão se apagando. As prudentes disseram: não, talvez não haja o suficiente para nós e para vocês. Ide, porém, aos que vendem azeite, comprai para vós. E assim que elas saíram para comprar, o noivo chegou. Aí, não vou dar azeite para vocês, não, vão comprar. Quando elas foram comprar, o noivo chegou. E agora? A palavra do Senhor diz: as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e ele fechou a porta. Uma vez que a porta foi fechada, ela não vai se abrir de novo. Era assim. Ainda mais as festas de casamento de hoje. Imagina hoje, imagina aquela época. São 20 convidados. Cada convidado está custando R$200 para o dono da festa. Todo mundo quer entrar. Se a gente não fechar a porta, até quem está passando na rua vai entrar, para comer, beber, penetrar aqui na festa. Então fechou a porta, acabou, para que tudo ocorra bem. Então elas voltaram. Depois: abre-nos a porta, Senhor, desesperados. Felipe, igual aquele povo que chega atrasado lá no Enem, chora, chama reportagem, esperneia. Tem 1 ano que ele sabe o dia da prova. Tem muito tempo para preparar.
sabe que tem que levar a caneta, não pode levar o celular, um monte de coisa. Chega lá despreparado. O Senhor da festa, porém, respondeu: em verdade vos digo, que eu não vos conheço. Portanto, Jesus agora explicando, depois de contar essa parábola: vigiai, pois não sabeis nem o dia e nem a hora de quê? Que ele vem. O tema dessa mensagem é um convite ao despertamento. Assim como na parábola das 10 virgens, que apontam para nós, para os cristãos, para a igreja, sobre o dever, que é estar vigiando. A igreja sabe que há 2000 anos que Jesus voltará. Você sabe disso. Você já ouviu dizer isso. Os cristãos do mundo inteiro já ouviram isso. Mas muitos cristãos continuam preguiçosos, sonolentos, dormindo, despreparados, ignorantes, omissos, no tocante à sua vida espiritual, no que diz respeito a estar preparados para o maior evento entre céu e terra, que é a volta do Senhor. Nós somos luz e fomos chamados para estarmos acesos. Fomos chamados para estarmos preparados. Fomos chamados para estarmos no Espírito, com azeite sobrando, para manter acesa a chama. Mas a igreja do Senhor como um todo, o pastor está jogando indireta para mim. Não, é a igreja tanto local, quanto municipal, quanto estadual, quanto nacional, quanto mundial. Os cristãos têm vivido como se Jesus não fosse voltar. Os cristãos têm vivido como se eles tivessem tempo, porque há 2000 anos ele ainda não voltou, então continua vivendo. Estamos no tempo da graça, estamos no tempo de correr frouxo, estamos no tempo da porta larga. Não, o evangelho continua sendo porta estreita. O evangelho continua sendo de vigilância. O evangelho continua tendo que se esforçar para manter a sua lâmpada acesa. A sua. Mas o irmão fulano, a irmã ciclana, não é a sua. Deus hoje está falando com você. Mas o meu marido não é a senhora. Mas a minha esposa não é o senhor. Mas o irmão, não é você. A sua lâmpada está acesa. Tem azeite aí para manter aceso? Ou você está vivendo como as virgens? Tem tempo. Precisa preparar não. Precisa comprar azeite não. Precisa ter óleo não. Dá tempo. Pode dormir um pouco. Precisa de tanto esforço. Precisa essa ganância. Não precisa esse radicalismo, não precisa esse ativismo, não precisa estar em tudo que é de Deus, não precisa orar tanto, não precisa adorar tanto, não precisa saber tanto de Bíblia, não precisa saber tanto de louvor, não precisa se envolver tanto nos trabalhos, não precisa falar de Deus, não precisa dar testemunho. Isso é dormir. Isso é dormir. Procrastinar, deixar para depois, fazer de qualquer jeito, não dar o devido valor às questões espirituais. Por quê? Eu te falo,
Se nós vamos viajar, nós nos preparamos. Quando você foi casar, você se preparou. Quando o filho vai nascer, se prepara. Quando tem uma festa para ir, pode ser do cachorro do vizinho, você se prepara. Eu me preparo. Nos preparamos para tanta coisa. Levamos e consideramos tantas coisas daqui como importantes. Consideramos tantas pessoas e valorizamos tanto algumas mesas e alguns lugares. Estamos dormindo com relação às coisas celestiais, as coisas do céu, as coisas do Senhor. Nos acostumamos a sermos crentes domingueiros. Esquecemos de prestar culto individual. Esquecemos da oração individual. Esquecemos do momento da palavra individual. Você vai entender por que eu estou falando do individual. Os crentes não estão mais empolgados com a volta iminente do Senhor. O que é a volta iminente? Eu não sei o dia e nem a hora. Ou seja, se você também não souber, Ele pode voltar a qualquer momento. E você? Está acordado ou está dormindo? Ainda tem azeite? Ainda tem empolgação quando se fala Jesus vai voltar no seu coração? Ainda tem um encargo no seu coração de que Jesus pode voltar e ao seu círculo social. Pessoas que você ama, pessoas que você gosta, pessoas que você conhece, vão para o inferno? Há algum peso no seu coração de saber disso? Que tem gente da sua parentela carimbado no inferno, porque para estar carimbado no inferno, só fingir que Deus não existe e viver para si mesmo. Não precisa saber que o demônio existe. Tem gente indo para o inferno, eu não acredito nem em Deus nem no diabo. Não precisa de fé para ir para lá. Mas quando eu digo Jesus vai voltar, quando você ouve Jesus vai voltar, como é que está o seu coração como um encargo? Porque tem gente que pensa que quem tem que pregar é só o pastor. Não! Existe uma grande comissão na Escritura que é para todos nós que cremos. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide é para todos. Você vai prestar contas a Deus pelo testemunho que você não deu, porque o testemunho converte a outros, o testemunho prega para outros. Você vai prestar contas a Deus por momentos em que você deveria estar falando de Deus e está conversando com a toquinha. Você vai prestar contas a Deus por oportunidades que você não teve e que você teve e não estava preparado para testemunhar do Salvador da sua vida. Os crentes não estão mais empolgados com a vinda do Senhor. O resultado: vivem de qualquer jeito, não dão testemunho, ou dão pouco testemunho que seja eficiente de que o Senhor está voltando. A ceia do Senhor é uma cerimônia que diz: proclamai a morte do Senhor até que Ele venha. Proclamar significa anunciem em alta voz: Jesus está voltando. Anunciem em alta voz: Jesus está voltando. Arrependei-vos dos seus maus caminhos, crede no Evangelho e sejam salvos. As portas da graça estão abertas para todo que nele crê. Cachaceiro, drogado, prostituta, a lista é extensa. Pecadores no geral, ainda tem esperança enquanto a porta da graça estiver aberta. Por quê? Porque ela vai se fechar.
A porta vai se fechar. O tempo vai findar, Ele vai voltar. Ele vai buscar a igreja, vai julgar justos e ímpios, e nós vamos reinar com Ele, e muitos vão para o castigo eterno sem Ele. Isso precisa me preocupar como igreja. Isso precisa me preocupar como cristão. Isso precisa sacudir o meu coração e o meu espírito. Jesus não me salvou, me resgatou, me curou, me reintegrou ao seu corpo, me adotou como seu filho, para agora eu viver de forma egoísta. Se eu estou bem, o mundo que se exploda não. Se eu estou bem, a pessoa que eu mais ficarei impressionado em ver no céu sou eu. Se eu estou bem, se o meu nome está escrito no livro da vida, se Jesus me perdoou, eu tenho que fazer um 360, enxergar o meu campo missionário. Aleluia! Olhar para a esquerda e dizer: Zé, tem salvação para você também. Maria, tem salvação para você também. João, tem salvação para você também. Mas como é que eu vou conseguir isso? Como é que eu vou conseguir estar aceso? Como é que eu vou conseguir cumprir minha função no Evangelho, no reino de Deus? O azeite, o óleo. Lá em Êxodo 27, versículo de número 20, tem um versículo onde o Senhor está instruindo a respeito do culto no tabernáculo do Senhor. E ele diz: Moisés, mande que os israelitas lhe tragam o melhor azeite para o candelabro, a fim de que ele possa ser aceso todas as tardes. Arão e seus filhos colocarão o candelabro na tenda da minha presença, do lado de fora da cortina, que está na frente da arca da aliança. O azeite ficará ali, queimando na minha presença, desde a tarde até o amanhecer. Na tradução da Almeida século 21 diz: o azeite deixa eu mudar a versão. Arão e seus filhos a manterão acesa diante do Senhor na tenda da revelação, do lado de fora do véu que está diante do testemunho, desde a tarde até a manhã. Este será um estatuto perpétuo para os israelitas através de sua geração, para manter uma lâmpada continuamente acesa, diz o versículo. O Antigo Testamento é uma sombra daquilo que deveria acontecer no Novo Testamento. Uma lâmpada deve estar continuamente acesa, hoje não em cima deste altar, mas em nossos corações. Aleluia! O óleo na Escritura, o óleo para a iluminação do tabernáculo. Hoje, o óleo para a iluminação dos nossos corações, das pessoas que estão ao nosso redor. O óleo costuma simbolizar o quê? O Espírito de Deus, a presença de Deus. O óleo é simbolizado também pela palavra de Deus. Cabe uma pergunta: tem Espírito de Deus aí em você? Tem palavra de Deus aí em você para manter esse óleo, para carregar esse óleo?
Porque sem o Espírito de Deus e sem a palavra de Deus, não há aquele que tem azeite. Não é verdade, pastor? Tem alguns lugares que sem paletó não prega. Mas o paletó sozinho não prega, porque sem paletó não tem unção. Quem disse? A unção não está no exterior, mas no interior. A luz que está em nós não está relacionado às vestes e nem à performance, mas àquilo que está no nosso coração. O crente cheio do Espírito não é o que manifesta, não é o que fala em várias línguas, e as pessoas olham, nossa! O que a gente gosta de dizer? O crente cheio do Espírito é o que Gálatas 5 diz, mas o fruto do Espírito é paz, amor, justiça, mansidão, domínio próprio, benignidade, bondade. Isso é o fruto do Espírito. Alguém cheio do Espírito tem essas qualidades. Não se engane por aparência. O Senhor está querendo de nós. Está querendo nos preparar. Azeite, cheios do Espírito e cheios da palavra. Por que as virgens insensatas que não tinham azeite quando o noivo chegou, elas queriam correr para recuperar o tempo perdido e não teve como? Vão comprar, não tem tempo mais. É hoje. A Bíblia diz que Jesus, quando menino, a Bíblia diz, e o menino crescia e se fortalecia na graça e no conhecimento de Deus. Ajuda. O crescimento, o ser ungido, o estar com o reservatório de azeite pessoal, é pessoal. Estar acordado é algo pessoal, é individual. Ter este reservatório, ser cheio do Espírito, é intransferível. Estar acordado diz respeito à minha vigilância, à sua vigilância. Ser cheio de Deus diz respeito à sua consagração. Saber da Escritura, alimentar-se da palavra, diz respeito ao seu esforço, porque você é salvo pela graça. Mas para ir mais profundo em Deus, a Bíblia diz, buscar-me-eis e achareis. Pedi e dar-se-vos-á. A salvação é pela graça. Mas ser ungido e ser cheio é necessário esforço. É necessário esforço. Para ser alguém sensato, aceso, acordado e preparado, eu preciso buscar. Mas eu tenho um pastor. Aleluia, vamos tirar você daqui. Ungido demais, ungido é ele. Mas a irmã Marlene ora demais, ela intercede por mim. A unção dela é dela. Mas o fulano conhece demais da palavra, o conhecimento é dele, não tem como transferir para você. Mas fulano parece que vai voar no culto de tão consagrado. A consagração é dele, não é sua. Vou lá no final do culto para orar por mim, pode orar, mas não vai transferir azeite para você. Fulano é desperto, fulano é vigilante, minha esposa é um fervor, meu marido é uma bênção, ele, ela, eu quero saber de você. Ontem eu fiz um compromisso com uma pessoa, e isso é nosso, do ser humano. Esteja aqui na igreja às 6 horas. Ah, mas a irmã Maria Tereza não chega às 6 horas. Eu estou falando de você. Terceiriza não. É você, nome tal, CPF e RG, que tem que estar aqui 6 horas. Esquece o outro. Nós temos que parar de jogar no outro e jogar para nós. Ah, mas a igreja está fria. Ah, mas a igreja isso, aquilo. Não, eu quero saber de o que você está fazendo para mudar essa realidade. Seja você a mudança que você quer ver no mundo.
Seja você o aceso, seja você o diferente, a diferente, o transformado, a transformada. As coisas ao seu redor vão mudar. Imagina se eu e você, se todos nós sairmos daqui nessa noite e dizer, eu vou andar com o meu ordem cheio do Espírito Santo. Meu azeite estava pouco, minha lâmpada estava apagando, eu já estava dormindo, mas eu vou buscar a Deus de uma forma em que o azeite vai transbordar. Eu vou buscar a palavra do Senhor de uma forma em que Jesus pode voltar hoje ou daqui 50 anos. Eu vou estar preparado. Eu vou estar vigilante. Imagina. Nós mudamos a história dessa cidade. Por que o Evangelho da porta larga atrai milhões de pessoas para esse território? Vou falar assim. Por quê? Por que ninguém está incomodado com os milhares de pontos de pregação que tem dentro dessa cidade? Por quê? Não falta igreja. Falta cristãos acordados. Fulano tem uma unção. Ele pode ter uma unção. E a igreja dele pode ter 5.000. Se a igreja estiver dormindo, e aí? Mas eu falo numa igreja num contexto geral. Quando o noivo volta e há um grito à meia-noite. Por que à meia-noite? A meia-noite significa um horário aleatório. Apagou. E cabode. Um horário aleatório. Se alguém te ligar à meia-noite, você vai dizer, é hora dessa pessoa estar me ligando? Meia-noite? Eu estou dormindo, amanhã eu tenho que trabalhar cedo. É hora? Não. Todo mundo que recebeu uma ligação meia-noite, salvo exceções, vai ser pego de surpresa, não vai? É notícia ruim. Meia-noite? Então, você sabia que tem irmãos por não souber interpretar a palavra? Eles dormem assim como eu estou aqui? Não usa bermuda? Não dorme de short? Sem camisa? Por quê? É até interessante, porque Jesus pode voltar e eles podem estar despreparados. Glória a Deus por isso. É a doutrina deles. Mas não é bíblica. Mas é uma doutrina que está vigilante o tempo todo. É doentia, porque a interpretação errada é. Poderiam estar desfrutando uma liberdade da graça do Senhor. Mas tem. Se eu estiver nu e o Senhor voltar, eu vou nu? Não posso, eu tenho que estar preparado. Aleluia! Mas o que tem que estar vestido é nosso espírito. O que tem que estar cheio é o nosso interior. Sabe? O que tem que estar aceso é o nosso coração. O que tem que estar preparado é aqui. Paulo diz, esteja preparado em tempo e fora de tempo. Isso impactou o meu coração. Êxodo 27, 21d, para manter uma lâmpada continuamente acesa. Isso faz nos perguntar. A igreja deveria estar preservando a palavra da vida nesse mundo cruel e tenebroso. A igreja somos nós, no coletivo, e particularmente também. Eu preciso entender isso. Eu faço parte de algo que é maior que eu, pela graça e a misericórdia de Deus. Estar cheio do óleo, estar preparado. O óleo que simboliza também a palavra de Deus.
Filipenses capítulo 2. Versículo de número 12 ao 16. O apóstolo Paulo escreve dizendo: assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, realizai a vossa salvação com temor e tremor. Porque é Deus quem produz em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem queixas nem discórdias, para que vos torneis filhos de Deus, irrepreensíveis, sinceros e íntegros, no meio de quê? De uma geração corrupta e perversa. Paulo está dando instrução de quem tem que ser diferente, de quem tem que ser sincero, de quem tem que ser irrepreensível, de quem tem que ser íntegro, no meio dessa geração. A maior tristeza de nossa como crente é quando o ímpio nos repreende. Ah, mas você não é crente, não? Meu Deus. Na qual, no meio dessa geração perversa, resplandeceis como luminares no mundo. O Senhor espera que você seja como esses luminares, iluminando o mundo de trevas, agindo assim, retendo a palavra da vida. Essa água está retida nesse jarro. Imagine esse jarro sendo você, e dentro de você, cheio do azeite que acende a lâmpada, retendo a palavra, guardando a palavra, continuamente aceso, para iluminar onde quer que você esteja. Cheio da palavra, cheio do fogo, cheio do Espírito Santo, manifestando o fruto do Espírito, cheio do fogo, aceso. Nós estamos confundindo unção com expressão. Isso não é unção. Tem gente de expressão que é um sepulcro caiado. Sepulcro caiado é um túmulo pintado de branco. Não estou falando de política ainda. Tem gente de expressão que não tem unção. Nós somos chamados para entender, a raciocinar, que nós devemos reter essa palavra, estar acordados, lermos a Bíblia, por nosso bem. Cabe a nós manter a palavra da perseverança. Olha o que diz Apocalipse 3, verso 8, para a igreja de Filadélfia. Vamos ler do 1, do 7, para você ver o que a palavra do Senhor diz para a igreja de Filadélfia. Apocalipse 3, 7. Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia: assim diz aquele que é santo, verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém pode fechar, e o que fecha ninguém pode abrir. Conheço tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardastes a minha palavra. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, sim, farei que venham adorar, prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Porque deste atenção à minha exortação, à perseverança,
eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua, é individual, a tua coroa. O que é que Jesus quer da igreja? Acordada, desperta, ungida, reservada, retendo a palavra, atenção à palavra, perseverante, sem o Espírito de Deus e sem a palavra de Deus, que representa o óleo, o azeite e a unção, não conseguiremos passar pela provação. Mas se escolhermos, seremos prudentes, seremos cheios de Deus, seremos ungidos, de acordo com a palavra, de acordo com o que o Senhor Jesus quer. Ele prometeu: eu guardarei, eu te guardarei da hora da provação, que virá sobre o mundo inteiro. Conserva o que você tem. Tem gente que vai dizer para Deus: eu não tenho nada. Por que você não tem? Se você buscar, o Senhor disse que você vai achar. Se você pedir, Ele vai te dar. Se você bater, a porta vai ser aberta. Por que você não tem nada reservado? Você. As pessoas ao seu lado podem ter tudo. Se você não tiver, não adianta, é você. Por que você não tem? Busca, meu irmão. Acorda. Levante-se. Entenda. É você e Deus. A sua salvação é entre você e Deus. A sua unção é entre você e Deus. A busca é sua. Para. Faz a doação do gato, que tem 7 vidas e cuida só da sua. Entre você e Deus. Vai ser um avivamento. Nós estamos esperando um avivamento que vai tomar o nosso controle, que vai abrir o teto da igreja, e os irmãos vão começar a levitar. Não, o avivamento vai vir de dentro para fora. Quando você toma um remédio, um medicamento para curar algo em você, o medicamento vai para dentro da corrente sanguínea, é absorvido pelo órgão responsável, é distribuído para dentro das suas células, os micros. Dentro da sua célula acontecem as reações químicas que as tornam saudáveis, e todo o seu corpo, todo o seu sistema fica bem. A transformação que nós queremos de Deus vai vir quando nós nos levantarmos, quando nós acordarmos e percebermos que toda mudança, que toda melhora, que todo benefício individual ou coletivo que eu quero, precisa começar de mim. Aleluia! Não adianta cantar Maranata, a hora vem. Ele pode vir e você ficar de fora. Entenda isso. Entenda isso pela palavra de Deus. Nós precisamos continuar testemunhando ao mundo sobre a volta de Jesus. Nós somos os retentores. Nós somos os detentores da luz do Senhor. Nós somos a geração de João Batista, preparando o caminho. Nós somos as damas de honra, iluminando o caminho para a volta do noivo. Somos nós. Amém. Glória a Deus. Mas temos que estar preparados. Entenda uma coisa comigo, com a sua Bíblia aberta. Quando o noivo e a noiva apareceram, metade das damas de honra não pôde acender as suas lâmpadas, porque não tinham óleo.
Assim, estou entendendo. Nossa, tem crente mais em Trindade. Nossa! O Brasil tem 50% de cristãos. Nossa! Pode voltar, Jesus. Somos a nação cujo Deus é o Senhor. Somos nada. Não somos. Jesus vai voltar. Jesus está falando a parábola e está dizendo algo. Jesus pode voltar e metade de nós aqui estar despreparado, sabia? Metade da igreja brasileira despreparada, não só brasileira como mundial, porque está dormindo. Está achando que tem tempo. Está achando que tem 2000 anos e não voltou, tem tempo. Ah, eu não tenho azeite. Não, mas minha esposa ora por mim. Não, mas meu marido não vai. Jesus voltou. Nossa, agora vamos lá. Meu marido, que hora que é a oração? Ô, louvor, eu quero entrar, quero louvar também. Tem nada para mim fazer não? Varrer, aprender, pastor, não tem aprender a palavra. Eu quero aprender, como é que faz? Eu quero aprender, eu não sei nada. Eu não tenho nada. Como é que ora? Opa! Ora por mim, me dá um pouquinho do seu azeite. Eu falei, irmão, tem como não? Mas o senhor tem muito. A irmã Marlene tem muito. O meu marido tem muito. É dele. É dela. É meu. Se você me pedir o que eu tenho, eu vou falar assim, eu vou te falar. Dou não. Porque você pensa que eu tenho muito, o que eu tenho, talvez não dê nem para mim. Vai comprar o seu. Vai buscar de Deus você. Vai comprar o seu azeite. Pague o seu preço. Tem gente que pensa que não precisa pagar preço porque está no tempo da graça. Eu não preciso pagar preço para ser salvo. Para ser fiel eu tenho. Para ser fiel eu tenho. Para ser cheio de Deus eu tenho. Para agradar a Deus eu tenho. Para agradar a minha esposa eu tenho que fazer um servicinho lá em casa. Para você ser o homem da casa, você tem que, suar, fazer um monte de coisa, você que é íntegro. Fazer tudo e ainda vai chegar, e aí? Mas você não fez mais do que obrigação, meu filho. Para agradar um ser humano, falho, imperfeito, você esforça muito, e para agradar a Deus, Ele te ama, Ele te perdoa, Ele te entende. Ai, Deus conhece meu coração, pastor. Ele conhece. Ele sabe que tem um monte de coisa que você não faz. Um monte de coisa que você não sabe sobre Ele, porque você é preguiçoso, porque você é preguiçosa. Ele conhece seu coração, mas Ele não aprova seu coração. A pergunta tem que ser essa. Deus conhece meu coração. Pergunta assim, Deus, o Senhor conhece meu coração, mas o Senhor aprova meu coração? Ele vai te falar. Senhor, eu não estou fazendo porque o Senhor conhece meu coração. Eu não aprovo. Eu não quero. Sou pai. Eu vou falar que você precisa. Quem é o pai? Quem é o pai? Nossa, que está fazendo isso, cara? É Ele? Você não pode mais fazer só o que você quer. Você tem que fazer o que Ele deseja e o que você precisa fazer. Por que você tem que vigiar? Você sabia que o maior inimigo do cristão, do fiel, não são as pessoas ao redor? Os nossos piores inimigos somos nós mesmos. Se eu não vigiar, quer um pastor sincero? Eu dou na cara de um monte de gente. Se eu não vigiar, a minha língua, que é pior do que eu, ofende, fere as pessoas. Porque a Bíblia diz que as palavras ferem mais do que espada. Se eu não vigiar, eu acabo com um monte de vida de pessoas sem pôr a mão. Se eu não vigiar, o meu coração que é enganoso,
me fala, pega a mala e vai embora. Se eu não vigiar, eu desisto de tudo que Deus quer para a minha vida, porque o pecado que habita em mim quer outra coisa. Não adianta eu terceirizar o problema, a cruz. Tem gente que fala assim, a cruz que eu carrego é meu marido, a cruz que eu carrego é minha esposa, a cruz que eu carrego são os meus filhos. Não. A cruz que você carrega é a sua carne que milita contra o seu espírito que quer buscar a Deus. O maior inimigo seu é o seu eu carnal. Então se encha com o espírito e seja alguém preocupado com a sua vida espiritual. Seja ungido de acordo com a Bíblia. Retenha a palavra, retenha o espírito. Seja alguém que luta contra si mesmo para vencer o pecado e agradar a Deus. Para estar preparado. Eu te aponto o caminho. Eu te dou uma direção que é de Deus da palavra. Eu te sirvo uma comida que eu não preparei. Eu te entrego algo que não é meu. Eu só sou um empregado. Se você não quiser seguir nada, não precisa. Mas não reclame. Quando o noivo e a noiva apareceram, metade das damas de honra não pôde acender as suas lâmpadas, porque não tinha. Lembra do versículo que os irmãos responderam? Não é verdade? Nossas lâmpadas estão se apagando. Tem gente que começou assim, ó. Apagou. E tá bom apagado. Quer um reflexo disso? A geração de Mical. Mical viu o rei Davi dançando e adorando. Olhou lá de cima. Precisa disso não. Para que isso? Nós vivemos um tempo tão terrível que o simples fato de você frequentar uma igreja no domingo já te faz radical. Para quê? O simples fato de você fechar os seus olhos e agradecer a sua refeição, você é tido como radical. Como é que é o nome daquela palavra? Como é que é o nome daquela palavra? Quando a pessoa é obsessiva, bitolado a outra. Quando passa do saudável, a fé de uma pessoa, fanático. Está fanático. Antigamente fanático. E saía pregando em tudo quanto é lugar, falando que o povo ia para o inferno se não se arrependesse. Não vejo fanático mais não. Antigamente, o crente tinha cara de crente. Hoje nós estamos misturados. 007. Pelas vestes não sabe se é crente. Pelo vocabulário não sabe se é crente. Só quando diz que é crente. Você? Não parece. Não, mas eu vou na igreja. Escute isso. Nossas lâmpadas estão se apagando. Mas o pior de tudo não é as lâmpadas se apagando. O pior de tudo não é isso. Sabe o que mais deixa o meu coração e tem que deixar o nosso? Imagina um pai de família. Vamos conjecturar. O celeiro está vazio. É segunda-feira. Tem filho para comer. Esposa. E o cara faz o quê? Amanhã eu vou procurar um trabalho. Ele está o quê? O problema não é as lâmpadas se apagando. O problema é que tem um monte de cristão tranquilo com isso. Já tem um ano que a lâmpada apagou. Já tem um ano que não lê a Bíblia com qualidade. Já tem um ano
que não canta mais. Já tem um ano que não tem compromisso com nada. Que é de Deus. E fala que é crente. E fala que é cristão. E está tudo bem. Quando vê alguém levando algo mais a sério, critica. Ah, sempre aqui Claudinha cantando Sabor de Mel, todo domingo ela quer cantar. Ela quer cantar, não recebe. Ela quer vir na oração. Larga de ser fominha, Claudinha. O maior pecado do mundo é parar uma menina dessa. Tem vezes que eu olho lá e eu falo assim, o meu eu quer repreender ela, mas fala, não, ela está dando um exemplo. A fome que ela está, a sede que ela está, o fogo que ela está, quem viu ela cantando? Que fogo é esse em volta do altar? Você devia pegar um pouquinho do fogo. Não é ela que está empolgada demais, não. A sua lâmpada que apagou. O pior de tudo é o contentamento. Assim como o provedor da casa fica em paz quando acabou o mantimento, é como o crente que a lâmpada apagou e ele não está nem aí. E Jesus está voltando, e as coisas estão acontecendo no mundo, os sinais estão aí, e Jesus vai voltar, e para ele está tudo bem. Eu vou dizer que não pode estar tudo bem. Elas disseram para as damas que tinham óleo, e conseguiram acender as suas lâmpadas e mantê-las resplandecentes. Quem você quer ser na volta do Senhor? Você quer ser o grupo que vai querer buscar a Deus quando tiver mais tempo? Ou você vai querer ser o preparado, a preparada? Ninguém pode buscar a Deus por você, não. Ninguém pode ser ungido por você, não. Filho de crente não é crente por associação. Se você é filho de Deus, as pessoas que estão ao seu redor não são netos de Deus. Deus só tem filho. Você tem que ensinar eles a serem filhos também. Foram quem que entrou na festa de casamento? As que estavam preparadas. Quem entrou no momento oportuno? Os que estavam preparados. Quem vão entrar? Quem vai subir? Quem vai entrar no céu? Os que estiverem preparados. Aleluia! Glória a Deus! Pastor, todo mundo vai entrar no céu. Não vai, foi Jesus que disse. Todo mundo que vai na igreja vai entrar no céu. Não vai, foi Jesus que disse. Todo mundo que diz Senhor, Senhor, todo mundo que... Não vai, foi o Senhor Jesus que disse. Não sou eu, não. As insensatas ficaram sem óleo. Essa imagem parece indicar o quê? Que nem todos os cristãos professos. O que é isso? Os que se declaram cristãos, os que dizem que são crentes, ou os que admitem ter um compromisso com Deus, vão entrar no céu. Essa parábola está indicando isso. Então não confia não na religiosidade, não confia não na mediocridade, não pensa, porque Deus conhece seu coração e Ele está feliz com seu coração. Não, você tem que perguntar se Ele aprova seu coração, porque é isso que vai fazer a diferença. Você deve perguntar e analisar você mesmo, assim que é na ceia. A ceia é um lembrete mensal, e eu disse para a dona Vânia que poderia ser diário, não tem problema, a ceia, de que Jesus vai voltar, e de que eu devo analisar a mim mesmo, e depois participar da mesa. Eu tenho que analisar nessa noite. Tem fogo? Tem azeite? Tem palavra? Tem Espírito Santo? Tem não? Então eu quero. Dá tempo ainda? Dá, não voltou não, então busca. É esse lembrete. Nem todos vão entrar no céu, pois sem a palavra de Deus, sem o Espírito de Deus, não há salvação verdadeira. Aleluia. Tem um monte de gente convencido, irmão Tiago, que é salvo porque veio aqui na frente. Tem
tem um monte de gente convencido que é salvo, que participa do culto. Nós ensinamos ontem no culto de jovens. Participar do culto e cultuar é muito diferente. Receber no culto e entregar no culto é diferente. O culto é para entregar. Entregar o quê? A minha vida, a minha adoração. Entregar a mim mesmo como sacrifício. Aleluia. E se aquilo que foi oferecido não me agradou, o problema seu não é para te agradar, é para Deus. Você que tem que oferecer qualidade. É você que tem que chegar aqui acordado inteiro. Ai, estou cansado. Alguma coisa tem que mudar para você estar descansado para oferecer algo bom para Deus. Alguma coisa tem que mudar. Ah, mas eu não gostei. Ok. Será que Deus gostou do que você entregou? Ah, mas não, para. O evangelho não é isso. O culto não é para mim. Tem vezes que você vai agradar do culto. Às vezes você vai ter que sair daqui odiando o pregador e a palavra para alguma coisa mudar na sua vida. Porque se a palavra só te agrada, se o culto só te serve, não é culto. É palestra, é entretenimento, mas não é evangelho. O evangelho tira, o evangelho arranca, o evangelho fere, o evangelho mata, para nascer de novo, para viver de novo, para ressuscitar. Para finalizar, Jesus termina essa palavra com uma advertência. Qual que é a advertência do Senhor? Ele termina o capítulo 24 com a mesma advertência. Vigiai, vigiai, pois não sabeis nem o dia e nem a hora. Por que eu tenho que vigiar? Porque senão o irmão vai contar para o pastor o que eu estava fazendo, e o menor dos seus problemas sou eu. Coitado de mim. Eu estou junto com vocês. A nossa preocupação tem que ser o Senhor que vê tudo. Vigiai por quê? Porque Deus está me vendo. Porque Ele está voltando. Porque o mundo está perdido. E Jesus é a salvação. Se eu sou salvo, eu estou esperando a carruagem de fogo, eu tenho que estar vigilante. Eu tenho que estar aceso. Eu tenho que estar cheio. Eu não posso estar dormindo. Esse é um convite ao despertamento. Desperta tu que dormes. E não é o que dorme, igual a irmã Catiane gosta, a minha esposa gosta, um monte de irmã gosta, não. Não é para quem gosta de dormir no físico, não. É para quem está dormindo no espírito. Dormir é saúde mesmo. Eu sei que uns pecam que dormem demais e esquecem de viver, mas eu estou falando de espiritual. Tem gente dormindo no espírito e está tudo bem. Não está. Cuidado. Vigiai. Vigiar não é ficar olhando para cima. Essa é a última frase que eu vou falar. Em Atos capítulo 1, versículo 9. Depois de dizer essas coisas, ele foi levado às alturas enquanto eles olhavam. E uma nuvem os encobriu de seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, Jesus ascendendo ao céu. Enquanto eles subiam, apareceram junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Por que estão olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo como os viste partir. Aleluia! Vigiar não é dormir de roupa e ficar olhando para cima. Nossa, será que não. Ele vai voltar. Está prometido. Vigiar é o quê? Estar desperto, acordado no espírito, estar atento.
Esse é o convite dessa noite. Desperte. O Senhor está convidando nós como igreja, individualmente falando, a estarmos cheios, a estarmos no óleo, mas não da maneira vulgar, é cheio do Espírito da palavra de Deus. Acordados e atentos, Ele está voltando. Amém? Amém. Glória a Deus. Fique de pé em nome de Jesus.